Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Vocês gostam desse assunto de fraude aqui? Vocês gostam mesmo? Estava conversando com o Felipe com o show aqui no intervalo. Primeiro eu falo, por que eu estou falando no microfone, tá? Parece que eu quero ser o Silvio Santos, não, é que está sendo gravado e o pessoal só conseguiria ouvir se a gente falasse no microfone. Então, os palestrantes também vão falar no microfone aqui, tá? E o verdadeiro intuito de a gente ter convidado a Vetex e a Conduto para esse evento é porque as pessoas não falam sobre fraude, né? Não tem aquele relacionamento que o casal fica lá e prefere evitar... E que isso é um delay mesmo? Prefere não falar sobre as coisas ruins, né? Não tem aquela... não vamos falar sobre isso, não, vamos falar sobre coisa boa. No e-commerce não pode acontecer isso, né? A gente tem uma Black Friday pela frente aí, então por isso que a gente trouxe 2 especialistas de e-commerce, especialmente fraude, para preparar quem está assistindo e preparar os clientes de quem está aqui, né? Esse deve ser o 10º ou 11º Let's Talk, que a gente está abrindo uma porta da Vind aqui para trazer alguns especialistas do mercado, né? A gente já fez sobre clube de assinatura, já fizemos sobre SaaS, então a gente está tentando trazer toda semana ou todo mês um tema diferente. Então, depois isso vai ter uma pesquisa de satisfação aqui, então vocês podem sugerir que temas que vocês querem que a gente traga, porque a ideia é a gente trazer as pessoas que são referências no mercado mesmo para bater um papo aqui, frente a frente, né? Sem ter aquele negócio de, o cara tá no palco, não. Aqui vocês vão perguntar, vocês vão tomar café com a pessoa que tá falando aqui no Let's Talk e ter uma interação melhor, né? Então, a primeira parte aqui vai ser a apresentação, depois vai ter um painel, que aí vocês vão poder interagir um pouco mais, aí eu conto com a ajuda de vocês, porque o Let's Talk ele tem essa coisa da participação de vocês, e a apresentação deles é a parte mais importante, então acho que mais do que abrir as portas aqui, a gente tem que aprender com quem está aqui, tá? Então assim, eu queria chamar o Felipe é Head de Marketing da Conduto, acho que todo mundo conhece a Conduto que está aqui, né? Mas acho que nada melhor que o próprio Felipe contar o que é isso aí. Valeu, Felipe. Obrigado, Rodrigo. Prazer. Gente, eu fiquei muito feliz quando a Vind me convidou para participar aqui do Let's Talk, para falar sobre fraude, que afinal é um assunto que a gente sabe fazer lá na Conduto. Mas vindo para cá, eu estava pensando se realmente carecia a gente falar disso. Acho que eu tinha um monte de assunto mais legal para falar para vocês, como, sei lá, quando eu comecei a correr, ou se for para falar de negócio sobre o marketing digital, que traz dinheiro para o negócio, inbound, eu adoro fazer conteúdo, e ver o resultado que isso vai dar depois para o negócio, comunicação, enfim. Tudo isso é muito mais legal do que falar sobre fraude. Ninguém, na verdade, gosta de falar sobre fraude, porque a fraude é um tema muito chato, muito sensível. Envolve crime, envolve alguém passando a perna em alguém, envolve uma sensação muito ruim de quem está criando um negócio, de quem está tocando um negócio pela internet. É mais um custo para o meu e-commerce, então eu vou ter que buscar uma solução que vai começar a olhar todas as minhas transações, vai analisar, vai demandar um esforço para depois enviar e dar um feedback sobre chargebacks e tudo mais. Não sei, que vai cobrar um valor de cada transação que eu faço, vai ser quase um sócio para mim. É um tema chato e, de verdade, vale a pena eu demandar todo um esforço para buscar um fraudador, sendo que é realmente muito fácil saber quem que é o fraudador. Todo mundo que leu notícias sobre o tema sabe que buscar o fraudador é basicamente você encontrar alguém que seja assim. Então, tem algumas dicas muito importantes para você identificar um fraudador nessa imagem. Primeiro, ele está num quarto escuro, sempre iluminado pela tela do computador. Às vezes, tem algumas projeções de 0 e 1, assim, na parede, mas basicamente é um quarto escuro com essa iluminação e que talvez tenha um ar-condicionado muito forte, porque ele sempre está com uma blusa de moletom, preferencialmente preta, e de capuz, porque o ar-condicionado de fato é muito forte, então ele tem que proteger a cabeça para não pegar friagem, e esse capuz ele vai basicamente ocultar o rosto dele, ou ele vai usar uma máscara, geralmente do Guy Fawkes, ou V de Vingança, sabe? Exatamente, essa máscara que sempre está em todas as imagens sobre fraudadores. E outro fator muito importante para você identificar um hacker, um fraudador, é a luva de couro. Porque todo mundo precisa de uma luva de couro para fraudar, ou para hackear alguma coisa, ou para fazer uma compra legal no e-commerce. E tem que ser luva de couro, ela tem que ser preta. Se for uma luva de lã com dedinhos coloridos, ele é um poser, ele não é um fraudador de verdade.
E, basicamente, essa figura, eu estava pensando esses dias, ela está muito presente no nosso imaginário. Se você encontrar alguém vestido assim na rua, você pode ter certeza que ou é o fraudador ou ela é a morte do penadinho. Porque é a mesma vestimenta, é quase o mesmo intuito. E esse final de semana o Crush foi viajar no feriado, né? Eu fiquei em casa, resolvi fazer uma maratona de Stranger Things. E basicamente estava pensando, o fraudador ele deve viver no Upside Down, no mundo invertido de Stranger Things, porque é o lugar escuro, com alguma penumbra, algumas projeções, a vestimenta dele. Então, esse é o estereótipo que a gente tem de fraudador. E é uma mentira, na verdade, porque o fraudador ele não é assim, ele não é a morte do penadinho. Um ser humano, um cara como eu, como vocês, que usa as redes sociais basicamente para divulgar os produtos e fazer o trabalho dele. Aqui é um grupo de fraudadores que a gente achou pela internet, grupo aberto no Facebook. Não é muito difícil, busca trampo certo, você vai ver um monte de referências no Facebook. Eu não precisei criar nenhum fake, é a minha própria conta que eu tirei esses prints, na verdade. E aqui ele diz, ali no cantinho, que ele consegue as aprovações por 40% do valor. Então, uma compra de R$1.000, eu pago para ele 400 por transferência bancária, um boleto, um depósito. Ele vai lá no e-commerce com cartão clonado, faz essa compra e depois me entrega. Então, ele vende iPhones, ele vende celulares, ele vende produtos eletrônicos em geral. E ele também vende a matéria-prima do negócio, que é o Mix, que é a informação de cartão. Então, 5 cartões clonados por R$125, 10 por 250. Esse outro ele já posta também a imagem do produto que ele conseguiu comprar de maneira fraudulenta. E um detalhe muito importante, todo mundo acha que o fraudador ele age na madrugada, ali na penumbra, né? Mas esse daqui ele só aceita pedidos a partir das 8 da manhã. Então, a impressão que a gente tem de que a fraude acontece na madrugada, no submundo da fraude, na penumbra, na verdade, não é tão verdadeira assim. A gente tem um estudo lá na Conduto que diz que a gente pegou todas as transações de 2016 que a gente analisou, e a maioria das tentativas de fraude do ano passado aconteceu entre as 6 e as 10 da noite, que é o horário nobre do e-commerce. Quando o e-commerce está mais aquecido, a fraude também está mais aquecida. Entre as 6 e as 10 da noite foram feitas 30% das tentativas de fraude no ano. E de madrugada, entre a 1 e as 7 da manhã, esse valor de tentativa correspondeu a 7%. Então, é basicamente nada. O fraudador ele também atua no horário dele e que não é a madrugada, como todo mundo pode pensar. E eles não atuam só com produtos, eles também buscam serviços. Um dos serviços mais visados por fraudadores é o de emissão de passagens, tanto rodoviárias como aéreas. Nesse daqui, ele mostra o localizador e ele mostra ali no canto que ele só cobra 35% do valor. Então, se eu entrar no site da companhia aérea, eu vou ver ali que uma passagem de São Paulo para Porto Alegre custa R$1.000 hoje, eu transfiro para ele R$350 e ele me emite o voucher, eu vou para o aeroporto, embarco, e essa viagem ela tem que ser numa data próxima, geralmente 1 ou 2 dias, para não dar tempo de o chargeback ser notificado para a companhia aérea. Quando a companhia aérea recebe a notificação, eu já embarquei, já estou lá em Porto Alegre, e a companhia ficou com prejuízo. Aqui mais um print, eles adoram mostrar o print, mostrar as telas do e-commerce dos produtos que eles fraudaram justamente para servir como comprovante, para mostrar para todo mundo que eles conseguem a aprovação com valores altíssimos, fretes altos. E eles também sabem se marketar, isso é muito importante. Eles fazem os banners, eles mostram, eles fazem propaganda de si mesmos. E eles sabem até usar personagens. Aqui é o Paulo Vitor, o goleiro do Flamengo, na época do Flamengo, hoje ele está no Grêmio, então eles usam, inclusive, referências de como se marketar. Isso é muito comum. E, na verdade, isso mostra para a gente que a fraude, ela está muito presente aqui. Alguém tem ideia de qual que é o índice de tentativas de fraude no e-commerce hoje em dia? No e-commerce brasileiro? 7, 1, 2, 10, alguém tem? A gente tem um estudo que, o ano passado, a média de tentativas de fraude foi de 3,58%. Então, 3,5% das vendas que chegam no e-commerce são tentativas de compra feitas por esse tipo de gente com cartões clonados. Isso não quer dizer que a fraude seja de 3,5%. O desafio do e-commerce é deixar isso sempre abaixo de 1%. Mas, poxa, Felipe, 3% é muita coisa, não sei.
Eu mexo com um número, talvez eu falaria que não, 3%, a cada R$100 eu perder 3. Mas quando a gente quantifica isso, a gente vê que é uma compra a cada 26, feita por um fraudador. Então, fica muito mais perigoso. E o Brasil é o segundo e-commerce mais perigoso do mundo nesse sentido. Fica atrás só de qual? Rússia, México, Estados Unidos, quem tem alguma sugestão? China. O México é o país com maior tentativa de fraude, enquanto no Brasil a tentativa é de 3,5%, no México hoje em dia está na casa dos 5%. E um estudo feito pela Ingenico ano passado mostrou que nos últimos 5 anos, 56% da população mexicana teve o cartão clonado. Mais da metade da população. No Brasil, esse índice não está muito longe disso. Está em 49%. Então, isso independe, não tem, às vezes, culpa da gente, né, porque a gente não sabe usar o cartão. Eu mesmo, antes de trabalhar na Conduto, nunca tive meu cartão clonado. Estou na Conduto há 2 anos, e meu cartão foi clonado 2 vezes, depois que comecei a trabalhar com isso. Então, é muito aleatório, porque a gente vai ver que tem várias possibilidades de você conseguir clonar um cartão, às vezes não é só o mau uso do portador. Tá, Felipe, mas você está falando tudo isso, todo mundo sabe como é fácil pegar um fraudador. É só eu checar os dados cadastrais. Se uma pessoa faz uma compra e coloca ali o nome, o RG, a data de nascimento, o CPF, o nome da mãe e o endereço de entrega, eu confiro tudo isso nos birôs, nos bancos de dados, que eu faço a minha consulta, essa compra claramente vai ser legítima, vai ser aprovada. Não necessariamente. E no mesmo grupo de fraudadores eu achei essa busca. Alguém precisando de 10 nomes limpos para fazer cadastros e tudo mais, e nos comentários todo mundo falando, eu tenho 150 nomes para vender, tenho 700 nomes para vender. Então, os nossos dados cadastrais, eles não são tão sigilosos assim. Nem os dados cadastrais e nem os nossos logins. Ali ele pede logins das Casas Bahia, e um monte de gente dá embaixo e-mails e senhas de logins que provavelmente podem ser acessados, eu não fiz o teste. E os dados cadastrais, eles vazam, às vezes porque alguém me mandou uma foto, um e-mail com veja as fotos do final de semana, .exe, e eu clico, porque eu quero muito ver as fotos do final de semana. Ou às vezes não, às vezes acontece porque todo mundo está sujeito a vazamento de dados. Recentemente, a gente teve o maior vazamento de dados do mundo, que foi o da Equifax, que é um birô de crédito dos Estados Unidos, que teve um vazamento de dados de 143 milhões de pessoas. Isso corresponde a quase 70% da população brasileira. Então, a gente vê que empresas pequenas, médias, grandes, gigantescas, colossais e gigantescas, elas estão sujeitas ao vazamento de informações. E isso acontece porque a fraude, na verdade, ela é um negócio muito lucrativo. A gente viu que o fraudador precisa de muito pouco para conseguir fazer uma fraude e tem baixíssimo risco. É tão baixo o risco que ele nem tem pudor de divulgar isso em redes sociais abertas. Então, isso faz sentido, porque se for pensar que uma a cada 26 compras é de tentativa de fraude, vamos pensar num e-commerce que tenha 1 milhão de transações. Ele vai ter uma tentativa de fraude ali de 3,5%, então transfere isso em pedidos, você vai abrir um BO para cada tentativa de fraude que você for sofrer, e aí você vai levar na delegacia, você vai precisar ter um monte de advogado na delegacia para abrir esses BOs, e o delegado vai ficar maluco com você porque ele tem outros crimes para investigar, como assaltos, estelionatos, roubos, assassinatos, e é um crime que ele não é investigado. Por mais que você consiga prender um fraudador, você não vai conseguir colocar todo mundo na cadeia, então, para eles ainda é um negócio muito rentável e de baixíssimo risco. Naquelas pirâmides que a gente aprende em administração, acho que tem muito isso, né? É um negócio muito rentável de baixíssimo risco. E a gente pensa aqui quais são as principais ferramentas que o fraudador vai usar para cometer esse tipo de fraude. Às vezes a gente acha que são coisas muito tecnológicas, muito avançadas, mas a gente vê que não. Essas são as 5 principais ferramentas da fraude. E o fraudadorzinho vai mostrar para a gente que são o Tor, a VPN, o FraudFox e o gerador de CPF e de cartão de crédito. O Tor, basicamente, eu não vou entrar tanto no detalhe técnico, mas ele é um navegador de internet que permite uma navegação anônima a partir de vários nós espalhados por servidores ao redor do mundo. Ele é gratuito, eu consigo acessá-lo. Só fazer o download do navegador. E ele me permite, basicamente, o acesso à Deep Web.
como ele é muito parrudo de criptografia, ele torna a navegação muito lenta. Então, eu não vou fazer uma série de compras fraudulentas, mas eu vou acessar a Deep Web, onde eu consigo ali a base de cartões, a base de dados, e consigo não ser rastreado pelas autoridades, se por acaso eu viesse a ser investigado. E o Tor, ele não é basicamente um negócio do mal, ele é muito usado por jornalistas e ativistas para investigações sem serem rastreados por quem quer que seja. A gente tem a VPN, que é uma rede virtual de computadores que são conectados sem a necessidade de cabos. Então, quando eu me conecto pela internet no meu computador, eu acesso a net me conecta ao Facebook, ao Twitter, ao Google, ao site da Vind, ao site da Conduto. E eu consigo ser rastreado, eles veem que o que eu estou acessando. Na VPN eu me conecto à net me conecta à rede VPN, e a VPN gerencia o meu fluxo ali, o meu tráfego, então eu consigo navegar de maneira protegida, com bastante criptografia, então eu consigo simular meu IP, ocultar meu IP, e o fraudador faz uso disso justamente para simular IP, fazer de conta que é de outros lugares, não ser investigado, não ser rastreado. E a VPN também não é do mal. Eu uso a VPN no meu trabalho, vocês usam a VPN no trabalho de vocês acessam intranets. E todo mundo aqui também já usou a VPN para ver a Netflix nos Estados Unidos, ou para burlar a justiça quando bloqueia o WhatsApp. Não, mas esses fins não são muito legais. Tem o FraudFox, que ele é um emulador de fingerprint, não é um navegador. Então, eu consigo fingir consigo disfarçar meu computador inicialmente, que ele é um Windows 10 com Google Chrome, navegador em português. Eu faço uma compra, reseto. O FraudFox, ele vai lá e depois me transforma em um iPhone 7 com um navegador Safari, com o idioma inglês, sem eu mudar de máquina. Então, eu consigo simular tudo isso com um software que me custa $99 por mês, a economia da recorrência fazendo sucesso também. Também no mundo da fraude. Os geradores de CPFs, que são scripts muito simples, para quem sabe de computação, não é o meu caso. Eles criam sequências de 11 dígitos, que são os dígitos do CPF, que eles poderiam ser validados pela Receita. Não é tão difícil assim, porque são 8 dígitos aleatórios no CPF, o 9º dígito ele está atrelado ao estado, ou à região onde foi gerado aquele documento. Eu sou de São Paulo, meu CPF termina com 8, antes dos dígitos. Eu tenho um amigo de Porto Alegre, que o CPF termina com 0, e depois os 2 dígitos verificadores seguem uma lógica, um algoritmo que é bem fácil de ser emulado num robozinho. Tem várias ferramentas de geradores de CPF online, que você usa para testar códigos, testar softwares. E na Conduta a gente fez um teste uma vez. A gente gerou 300 CPFs em minutos e foi checar quantos eram válidos. A gente conseguiu mais ou menos 50 CPFs que já estavam atrelados a uma pessoa de verdade e gerados aleatoriamente. E seguindo a mesma lógica, a gente tem um gerador de cartão que ele permite uma clonagem remota de cartão. Eu não preciso de um chupa-cabra, eu não preciso de um vazamento de dados para conseguir um cartão. Se alguém tiver cartão à mão, vocês podem ver, os 6 primeiros dígitos do cartão, eles são o BIN. Então, eles dizem ali o banco a que pertence o cartão, a bandeira, o tipo de cartão. Meu cartão, por exemplo, é o Nubank, que é o mesmo cartão do meu chefe, e os nossos 2 cartões têm o mesmo BIN, que é o 516230. Ali eu sei que é um Mastercard Platinum do Nubank, atrelado ao Banco Safra. Os outros 9 dígitos, eles estão atrelados a mim, então eles dizem quem eu sou, lá para o banco, meu número de conta, onde eles vão me achar, minha agência, e o último dígito é verificador. Então, o fraudador tem que, basicamente, com um BIN válido, acertar 9 combinações de números. Tá, mas Felipe, 9 combinações, isso daí dá 1 bilhão, mais ou menos. Ele tem que acertar 1 bilhão, 1 em 1 bilhão. Não vale a pena. Mas ele não necessariamente tem que acertar 1 bilhão, ele tem que acertar 10 mil, 15 mil, não sei quantos cartões existem dentro do mesmo BIN. Ele precisa acertar 1 em 1 bilhão para conseguir o teu cartão, não necessariamente um cartão válido. Então, tem outros fatores que podem atrapalhar um pouco, como, por exemplo, a data de validade do cartão, mas ali um cartão geralmente é emitido com validade de 3 a 5 anos, então ele tem no máximo umas 60 combinações para testar. A gente tem o CVV,
que tem mais 1000 combinações, 1000 variáveis, só que nem todo negócio precisa de um CVV para autorizar uma transação, então uma vez que ele consegue um cartão válido, depois ele só precisa testar alguns CVVs para saber qual que é a combinação válida, e também tem muitos CVVs que são emitidos em lotes. Mas tem o nome do cartão. Só que não sei se vocês sabem, o nome do cartão não conta para nada na hora da validação. Quando me falaram isso, eu não acreditei também. Aí eu fui testar, porque às vezes não tem nada para fazer, eu vou testar. Eu já consegui aprovar uma compra para mim, como Paul McCartney, como Pato Donald, como Ringo Starr. E sempre passa, e nunca ninguém descobre. Uma vez descobriu, quando eu fui fazer o cadastro na minha academia, e eu coloquei ali Pato Donald, quando eu fui assinar o contrato físico na academia, a recepcionista olhou para mim e falou, Felipe, quem que é Pato Donald? Aí eu tive que explicar de algum jeito. Mas vocês podem fazer o teste, só não façam se vocês forem passar vergonha depois. E tá, com todas as ferramentas, aliás, na verdade eu esqueci de 2 ferramentas quando a gente fez o estudo. Eu abri mão de 2 porque foi falha minha. Tem 2 ferramentas que são as principais ferramentas da fraude, que mais usadas pelos fraudadores, que eu não coloquei aí. Alguém tem ideia de quais sejam? São o Windows e o Google Chrome. A maioria das fraudes é feita de computadores Windows com Google Chrome. Os nossos estudos ano passado indicaram que 80% das fraudes foram feitas com Chrome e 76% com Windows. Por quê? Porque são as ferramentas mais normais que eu uso para navegar na internet, que o fraudador também vai usar. Então, ele não tem tecnologias de última geração. Ele tem a mesma tecnologia que eu e você. E com tudo isso, como que eu vou fazer para conseguir barrar um fraudador se ele tem ferramentas tão simples, ele se parece tanto comigo, e ele tem, inclusive, os dados cadastrais? O que a gente acredita muito é que o antifraude ele tem que ser como um campo minado para os fraudadores. Então, eu não vou escorar meu antifraude basicamente em dados cadastrais ou em fingerprint, porque são coisas que ele consegue simular, consegue enganar. Então, eu vou ter vários campos, em algum momento ele vai cair. Como, por exemplo, os dados cadastrais, que sim, continuam como válidos para você barrar uma fraude, só que não devem ser o ponto principal. Então, ali você pode ver se o CPF bate com o nome, se a pessoa acertou o CPF ou digitou errado, porque às vezes você digita errado um número. Você tem uma blacklist compartilhada, então, por exemplo, a gente na Conduto faz análise do e-commerce do João e da loja da Maria. A gente já viu um cartão fazendo uma compra fraudulenta no e-commerce do João, e aí esse mesmo cartão aparece na loja da Maria. Então, o meu sistema vai falar, ó, esse cartão aqui é perigoso, dá uma olhada. Não aprova assim, então, de cara, dá uma olhada, vê se essa pessoa é ela mesma. A gente tem o fingerprint, que é a identidade do dispositivo que está fazendo compra. Um criminoso ele pode ter, se ele não tiver o Fraud Fox, ele pode ter 1 ou 2 computadores, mas não vai ter 50 mil, como ele tem 50 mil dados de cartão. A gente tem um comportamento de navegação, que é a nova onda hoje em dia, entre os antifraudes, as melhores soluções do mundo são baseadas no comportamento de navegação, inclusive a Conduto, que basicamente vão dar informações para mim que o cliente não me deu. Então, o cliente vai me dar o nome dele, o CPF dele, o e-mail dele, o número do cartão, mas eu também vou conseguir, com o comportamento de navegação, ver de onde ele veio, quanto tempo ele ficou na minha página, quantos produtos ele viu, se ele simulou o frete, se na hora de fazer o pagamento, ele copiou o nome dele, ou ele escreveu, se ele copiou o número do cartão, ou escreveu, quem copia o número do cartão, sabe? A data de nascimento. Então, isso são ativos muito importantes para você saber a real intenção de alguém fazer uma compra fraudulenta ou não. Inteligência artificial, que em vez de eu criar 50 mil regras para condicionais de sim e não C, eu consegui montar meu motor de regras. Em vez de fazer isso, eu posso usar a inteligência artificial, que vai fazer isso automaticamente e vai aprender com cada transação nova que chega na minha loja. E, em vez de eu ficar horas analisando o pedido, eu posso ficar meio segundo. Na mesma linha, a gente usa um algoritmo outlier, que a regra ela parte do pressuposto que tudo que não está proibido está permitido. Então, eu posso deixar alguma brecha para tomar uma bola nas costas, e no final das contas, se um fraudador percebe essa vulnerabilidade, ele vai enfiar o pé e fazer um monte de fraude na minha loja. Com o algoritmo outlier, ele vai falar, bom, peraí, ele é um desconfiômetro. Ó, eu nunca vi esse comportamento, e ele é muito fora da curva.
Analisa para mim, tira essa dúvida para mim, porque eu não consigo. E tudo isso você vai jogar para uma equipe treinada, que é quem vai analisar com carinho, vai analisar de maneira... Alguém que realmente saiba fazer uma análise de fraude. Você pode ser o melhor CEO do mundo, pode ser o melhor marqueteiro do mundo, pode ser o melhor gerente financeiro do mundo, mas talvez você não seja o melhor analista de fraude do planeta, e isso é ok. Tem alguém que sabe fazer isso melhor do que você. E se você não consegue incorporar esse custo na tua equipe hoje, você não precisa, você só precisa ter um antifraude que consiga fazer isso também, que não se baseie apenas na tecnologia e não se baseie apenas em pessoas, consiga fazer essa mescla para tornar o teu sistema muito mais preciso para analisar uma compra. E com todo esse campo minado, em algum momento, você vai conseguir pegar o fraudador que ele vai pisar em alguma dessas minas. Então, o que eu queria falar para vocês com todo esse discurso é que a fraude ela é uma condição inerente ao e-commerce. Quem está vendendo pela internet está sujeito à fraude, e isso é normal. Mas é meio hipócrita alguém de antifraude falar isso, né? Que você vai tomar uma fraude, é muito tipo tirar o mel da janela. Mas vocês vão ver que faz sentido. Vou usar uma analogia do nosso dia a dia. É como ficar resfriado, sabe? Você sabe que aí fora tem bilhões e bilhões de vírus e de germes que vão te contaminar. Você tem duas opções. Você pode não sair de casa e ficar o tempo inteiro passando álcool na mão e não se relacionar com ninguém. Ou você pode sair na rua e viver. Se você for sair na rua e viver, você pode ter hábitos que vão te deixar gripado a cada 2 semanas, ou você pode se alimentar bem, tomar vitamina C à noite, pode evitar friagem, não pisar no chão frio. Eu aprendi que tomar 10 gotinhas de própolis à noite antes de dormir também ajuda muito a não ficar gripado. E quando você faz isso, você consegue ter uma gripe e um resfriado por ano, 2 no máximo, e não 2, 3 por mês, como já aconteceu comigo. E você vai aproveitar o máximo que a vida tem para te oferecer, sabe? Você não vai ficar trancafiado numa bolha esterilizada. E é a mesma coisa, você pode usar alguém que um antifraude que vai te prometer fraude zero, e você vai perder um monte de venda boa, um monte de experiência boa, porque você está com medo de tomar uma fraude. Então, tomar fraude é normal, o que não é normal é você tomar um monte de fraude. A fraude está em constante evolução. Os fraudadores estão o tempo inteiro buscando novas maneiras, novos tipos de golpes, novas ferramentas, novas artimanhas para te enganar. E o antifraude ele tem que poder conciliar uma tecnologia de ponta com pessoas treinadas para evitar esse problema e deixar você na frente, sempre um passo à frente do fraudador nessa briga de gato e rato, que está longe de acabar. E a moral da história, na verdade, é que quem ganha da fraude não é quem busca fraude zero, mas é quem vende mais, quem aprova o máximo de pedidos diante do menor risco possível. Era isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Se tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade. Obrigado. Muito bom, Felipe. Parabéns, cara. Foi uma aula, hein? Quem já foi clonado aqui? Pô, tem gente que não foi clonado aqui? 49%, né? A estatística é 49%. Levanta de novo. Quem já foi clonado aqui? Tem pessoa que não usa cartão de crédito aqui, não? Você não usa cartão de crédito? Caramba! Sempre me pergunto assim, a gente tem uma discussão aqui, qual que é o meio de pagamento mais seguro que existe? Aí todo mundo tem a tendência de falar que é boleto, né? Não é. Boleto não tem estorno. Cartão de crédito, você ligar lá, tem um chargebackzinho, né? A pessoa fala, não, eu só compro e-commerce que emite boleto. Putz, cara. Acho que você está puxando a estatística para cima. Porque o cartão de crédito é o meio de pagamento mais seguro, né?